Há muito, muito tempo, logo depois que Adão e Eva e seus filhos viveram, o mundo estava começando a ser povoado. As pessoas nasciam, viviam suas vidas e depois morriam, como acontece com todo mundo. Mas no meio de tantas pessoas, havia um homem que se destacava, chamado Enoque. Enoque era de uma época bem antiga, um dos primeiros humanos da Bíblia depois de Adão. Diferente de muitos ao seu redor, que talvez não se importassem muito com Deus, Enoque tinha um coração voltado para ele. Ele era um homem que, de alguma forma especial, escolheu viver perto de Deus. O que a Bíblia nos diz sobre Enoque é algo muito especial. Ele andou com Deus. Imaginem só o que isso significa. Não era apenas ir a um lugar para orar uma vez por semana, mas viver cada dia como se estivesse caminhando ao lado de Deus, conversando com Ele, ouvindo os seus conselhos e tentando agradá-lo em tudo. Pensem em vocês andando de mãos dadas com alguém que amam muito. Enoque vivia assim com Deus. Ele não era perfeito como nenhum ser humano é, mas seu coração estava sempre buscando a presença de Deus. Isso fez dele uma pessoa muito especial aos olhos de Deus. Enoque teve um filho e o nome dele era Metusalém. Metusalém se tornou a pessoa mais velha que já viveu na história da Bíblia, chegando a 969 anos. É um nome famoso, mas o mais importante é que a Bíblia nos diz que Enoque continuou a andar com Deus mesmo depois que seu filho nasceu. Ter filhos, trabalhar, cuidar da casa, tudo isso é parte da vida. Mas Enoque mostra que mesmo com todas as responsabilidades do dia a dia, é possível manter um relacionamento próximo com Deus. Sua fé não diminuiu com o tempo, mas cresceu. Enoque viveu muitos e muitos anos, 365 anos, diz a Bíblia. Para nós, isso é um tempo enorme, mas para aquela época, era uma vida que não era considerada tão longa quanto a de alguns de seus parentes. Mas a sua vida não foi apenas sobre tempo, foi sobre qualidade. O segredo de Enoque não era ter uma vida sem problemas, mas ter uma vida conectada com Deus. Ele tinha uma fé tão grande que Deus se agradava muito dele. Imaginem a alegria de Deus vendo Enoque tentando fazer o que era certo e buscando sua presença a cada dia. Essa relação íntima era o que tornava Enoque tão especial. E então, algo muito, muito diferente aconteceu com Enoque. A Bíblia nos diz: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso significa que Enoque não morreu como as outras pessoas. Ele simplesmente desapareceu. Não houve uma doença, nem um funeral. Ele estava lá, andando com Deus, e de repente não estava mais. Deus o levou para si, para um lugar especial. É um dos eventos mais misteriosos e únicos de toda a Bíblia. É como se Deus quisesse demonstrar o quanto ele amava Enoque e o quanto sua companhia era prazerosa. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, fala sobre Enoque e nos dá uma pista importante sobre seu desaparecimento. Ele diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Porque antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Isso nos mostra que o que fez Enoque tão especial foi a sua fé. Ele acreditava em Deus e vivia de um jeito que agradava a Deus. A fé de Enoque não era apenas acreditar que Deus existe, mas viver de acordo com essa crença, confiando em Deus e buscando uma vida justa. Andar com Deus, para Enoque, não era apenas uma frase bonita. Significava viver uma vida de obediência e comunhão. Ele se esforçava para agradar a Deus em suas ações e pensamentos. Podemos imaginar Enoque conversando com Deus em seus afazeres diários, buscando a orientação dele em suas decisões e agradecendo por tudo. Para nós hoje, andar com Deus pode ser orar, ler a Bíblia, ajudar o próximo, ser honesto e amar as pessoas. É viver cada dia com a consciência da presença de Deus em nossas vidas e tentar fazer o que Ele nos ensina. A história de Enoque, embora curta, é cheia de esperança. Ela nos mostra que é possível ter um relacionamento tão próximo com Deus que a vida se torna diferente.
Ela nos lembra que Deus vê e recompensa aqueles que o buscam com um coração sincero. Mesmo em um mundo cheio de coisas erradas, Enoque escolheu viver de forma justa e fiel. Isso nos encoraja a também buscarmos viver de um jeito que agrade a Deus, não importa o que aconteça ao nosso redor. A maioria das pessoas vive e, no final, morre. Mas Enoque foi diferente. Sua jornada com Deus foi tão contínua e profunda que a morte não foi o fim de sua história. Deus o levou para si, mostrando que há um destino especial para aqueles que andam com Ele. Isso nos dá uma ideia de que a vida com Deus não termina aqui. Ela continua. Enoque nos dá um vislumbre do que pode ser uma vida de completa entrega e confiança em Deus, que resulta em uma recompensa além da nossa compreensão. Enoque pode não ter construído uma arca gigante como Noé, nem ter sido um rei poderoso como Davi, mas seu legado é imenso. Ele nos deixou uma mensagem simples, mas profunda. É possível andar com Deus em nosso dia a dia. Sua história nos convida a pensar sobre como estamos vivendo. Estamos andando com Deus? Estamos buscando conhecê-lo e agradá-lo em nossas ações? Enoque nos inspira a ter uma fé verdadeira e um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador, pois essa é a maior aventura de todas. O que a história de Enoque te faz pensar sobre andar com Deus?